E aí moçada, tudo bem? Bom, aqui quem está falando é o gestor contábil Anderson Resulti e hoje eu quero conversar com você um assunto muito interessante sobre a contabilidade e eu quero falar sobre os 6 coisas que você tem que saber antes de começar de fato a estudar a contabilidade, ok? Neste vídeo então eu irei abordar com você assuntos como por exemplo o que é a contabilidade, para que ela serve, qual é a sua importância para a saúde financeira das empresas. E aí nós iremos falar um pouco sobre o cargo do analista contábil, que é a pessoa que estuda contabilidade. Iremos falar sobre quais as funções que ele desenvolve, quais tipos de habilidade então que ele tem que ter. Então fica aí conosco aí nesse vídeo até o final e nós iremos falar um pouquinho aí sobre o mundo da contabilidade, ok? Então é o seguinte, se você está com dificuldade em conseguir aí aprender um pouco da prática contábil, saiba que você não está sozinho, que a grande maioria das pessoas que estudam ou estudou contabilidade passam todos os dias por isso aí. Mas eu quero que você saiba que o interessante é que isso aí não é culpa sua, ok? Afinal, como que você nunca trabalhou na área contábil antes, como é que você vai saber como que funciona a prática contábil, não é mesmo? E aí, o engraçado é que a culpa é do sistema de ensino das faculdades, que infelizmente acabou se tornando aí uma indústria lucrativa, onde eles apenas focam na teoria e não trazem nada de prática para dentro então das rotinas das aulas lá na faculdade. E aí não existe laboratório de aulas práticas voltado para os cursos das áreas humanas, e infelizmente a gente sabe que isso é uma pena. Mas a realidade ela não precisa ser assim para sempre, ok? Lembra que eu falei agora há pouco que eu sou um contador profissional, que eu sou um gestor contábil? O fato é que existe uma forma de você saber como é que funciona a prática das rotinas contábeis de um escritório, porque eu estou aqui para ajudar você a entender isso a partir de agora. Então é importante que você fique aí comigo, que você entenda primeiramente então qual que é o objetivo da contabilidade. Como eu falei, nós iremos falar então sobre inicialmente o que é então a contabilidade. Bom, a contabilidade ela é uma ciência de natureza econômica que estuda o patrimônio de uma determinada empresa. É interessante que a partir de agora, já que você quer estudar a contabilidade, se você pensa em estudar a contabilidade, você tem que virar uma chave aí dentro de você, ok? Você vira uma chave aí, porque você tem que mergulhar de cabeça no mundo das empresas. Então, a partir de agora, você tem que entender um pouco sobre empresas, porque a contabilidade ela está diretamente ligada, então, ao mundo das empresas, ao mundo empresarial. E para você que ainda não tem experiência, nunca trabalhou, você está aí nessa transição, às vezes saindo do ensino médio para ir para a faculdade, ou você já está na faculdade, mas ainda não teve contato com o mercado de trabalho. Então você precisa entender que a contabilidade ela lida com empresas, você precisa virar essa chave para você começar a entender então sobre esse mundo aí do empreendedorismo. E a contabilidade como uma ciência econômica, ela estuda o patrimônio de uma empresa e nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo eu não vou me aprofundar muito nesse assunto do patrimônio, mas só para você saber, o patrimônio de uma empresa ele é formado pelo conjunto de bens que ela possui, como por exemplo um veículo, um imóvel. Esse patrimônio também ele é formado pelos direitos que essa empresa tem, por exemplo, as contas a receber. Quando uma empresa faz uma venda a prazo, um cliente vai lá na loja, ela compra uma determinada mercadoria para pagar só daqui 30 dias, então ela tem um direito a receber. E o patrimônio de uma empresa também é formado pelas obrigações, que são as contas a pagar que essa empresa possui, ok? Então não vou me estender nessa parte, porque na próxima aula, aí sim nós iremos falar um pouco mais sobre a questão do patrimônio então, das empresas. E a contabilidade, para que ela serve então? Através desse controle patrimonial, nós conseguimos mensurar, ok? Como por exemplo, o total de recursos disponíveis dentro de uma empresa. Vamos dar um exemplo, uma empresa quando ela vende, ela tem o que? Recursos dentro do caixa da empresa ou dentro de uma conta lá no banco. Então a gente consegue mensurar os valores de entradas e os valores de saídas dentro do dia, dentro do determinado mês, na semana. Ela emite relatórios que permitem a gente então saber o total de entrada de recursos e saídas de recursos o tempo todo dentro da empresa. Então ela faz aí o controle patrimonial desses bens e dessas obrigações que a empresa possui. E ela também passa informação para outras pessoas
sobre a capacidade financeira da empresa. Por exemplo, é muito comum no dia a dia as empresas ter algumas coisas para fazer, como por exemplo fazer compras, aí ela tem que lidar com fornecedores. Geralmente quando a empresa vai fazer compras de um fornecedor muito grande, é muito comum esse fornecedor pedir relatórios financeiros, pedir relatórios contábeis, justamente para ele saber se essa empresa ela possui recursos, se ela possui bens suficiente para poder honrar, os compromissos de médio e de longo prazo que ela vai ter que fazer ali. No caso, se a empresa vai fazer uma compra muito grande, possivelmente ela não vai comprar tudo à vista, então esse fornecedor pede esses relatórios contábeis, relatórios financeiros, para saber se a empresa vai conseguir pagar em dia lá. Da mesma forma os bancos fazem, quando uma empresa vai pegar um empréstimo no banco, ele pede os relatórios financeiros justamente para ele saber se essa empresa vai conseguir pagar as parcelas do financiamento em dia. Então os relatórios contábeis que a contabilidade faz, ele mostra esse tipo de informação, tá? Porque ela faz essa mensuração. E aí, já que você entendeu um pouquinho sobre o que é a contabilidade, já que ela é uma ciência humana, é bom eu falar isso, que ela é uma ciência humana, não é uma ciência exata, porque às vezes as pessoas confundem muito a contabilidade com matemática, né? Ela acha que o contador, que o analista contábil, ele é um matemático, e não é bem assim. Por quê? Como eu disse, a contabilidade ela vai estudar o patrimônio de uma determinada empresa. E esse patrimônio ele vai, vamos dizer assim, subir e descer de acordo com as ações que são tomadas dentro da empresa. São os gestores que tomam essas decisões. Então, em um determinado ano, por exemplo, o patrimônio de uma empresa ele pode ser positivo, como que ele pode ser em um outro determinado ano negativo. Ou se ele subiu aqui, por exemplo, ele fechou um patrimônio de R$1 milhão em 2019, em 2020 ele pode ser um patrimônio de R$2 milhões. Então, ele nunca é exato. São as ações que são feitas no dia a dia dentro de uma empresa, baseado na tomada de decisões das pessoas que estão ali envolvidas, que vão fazer esse patrimônio estar sempre em mutação. Então ele não é exato, então por isso que você nunca deve confundir a contabilidade então com a matemática. Se alguém perguntar para você, você é um matemático? Não, contador, um analista contábil, ele não é matemático, ok? E aí a figura do analista contábil é a pessoa então que se forma em contabilidade. Você, a partir do momento que você começa a entrar para o curso de ciências contábeis, você pode já começar a atuar como analista contábil, seja como analista contábil júnior, que é aquela pessoa que está iniciando agora na área. Você pode ser um assistente, né? Depois que você estiver formado na contabilidade, você tem um registro profissional, né, no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade, e ali você pode ser um profissional da contabilidade hábil para poder assinar balanços, assinar relatórios aí. Então o analista contábil ele é o profissional que ele detém o conhecimento e ele tem a capacidade de analisar e mensurar a saúde financeira de uma empresa através da ciência contábil. Ou seja, a gente costuma dizer que o analista contábil ou contador ele é o famoso médico das empresas, porque você vai trabalhar o tempo todo fazendo lançamentos contábeis. Esses lançamentos contábeis é baseado nas entradas e nas saídas de recursos, de bens e direitos que essa empresa possui. Então, como que você tem ali todas as entradas e saídas de uma determinada empresa, você consegue saber se essa empresa tem ou não recursos no caixa, se ela tem um patrimônio bom ou um patrimônio ruim. Então, por isso que o analista contábil é o médico das empresas, porque esses relatórios contábeis, eles servem justamente como diagnóstico. É como se um médico, quando você está doente, você vai em um hospital, o médico ele vai o quê? Pedir exames médicos. Esses exames que você vai fazer, eles são os diagnósticos que vai poder dar um norte para o médico. O médico vai olhar esses seus exames, ele vai dizer que tipo de remédio você tem que tomar para poder combater aquele tipo de dor que você está sentindo. A mesma forma o analista contábil faz. Você, através desses relatórios que é emitido pela contabilidade, pelos esses lançamentos, esse controle que você faz constantemente, você consegue prever quais são os rumos que a empresa tem que tomar. Se uma empresa está tendo muita despesa, você consegue olhar e ver aonde que estão os custos, aonde que estão as despesas e aonde que pode ser cortado custo, aonde que pode ser cortado despesa, aonde que pode ser feito novos investimentos. Então, esses relatórios contábeis, você consegue olhar eles e montar um diagnóstico para o dono da empresa, para o empreendedor.
Então o contador, o analista contábil, ele trabalha conjuntamente com o dono da empresa. E por isso que eu disse para você lá no início do vídeo, você tem que virar a sua chave aí para você mergulhar de cabeça no mundo empresarial e começar a desenvolver também habilidades empreendedoras. Porque as grandes empresas, as médias empresas, elas tomam decisões, muitas delas baseadas na contabilidade. Uma empresa ela só vai fazer investimentos, ela só vai optar em fazer, por exemplo, uma compra grande, comprar um prédio novo, ou construir um prédio novo, alugar um terreno, ou ela vai pegar um grande empréstimo no banco. Ela só vai fazer isso se a contabilidade realmente mostrar que é possível. E aí você, como analista contábil, tem o direito e a obrigação de estar dando esse norte para o seu cliente. Então por isso que você tem que desenvolver aí essa mentalidade empreendedora, ok? Então quais são as funções que o analista contábil desenvolve? Ele trabalha, como a gente já falou, com o controle patrimonial, que são as contas a pagar, as contas a receber, balanços e balancetes, e você faz essa análise desses balanços, desses balancetes, desses relatórios, como eu já disse, que eles são como receituários, eles são como os exames médicos. E ali você vai dar o parecer para esse dono dessa empresa, para que ele possa tomar uma melhor decisão. Lembrando que a sua função é dar o diagnóstico para o cliente. Quem vai tomar a decisão dentro da empresa é o dono da empresa, não é você. Se ele vai seguir as suas orientações ou não, aí é ele que vai decidir. Porém, a nossa função é a mesma coisa do médico. O médico ele passa exames para você, ele te dá um determinado remédio, mas a maioria das pessoas quando chega em casa, elas fazem o quê? Elas não seguem aquilo que o médico falou, elas acabam deixando de tomar o remédio. Se o remédio é para tomar durante 30 dias, a pessoa às vezes enjoa e para de tomar com 10 dias, com 15 dias e nem volta mais lá no médico depois. A mesma coisa tem gente que faz assim dentro da empresa. Você está lá para passar uma recomendação, mas saiba que quem toma as decisões dentro da empresa do cliente não é você, mas sim é ele, ok? Quais são as habilidades então que o analista contábil tem que ter? Você tem que sim saber lidar com números. É importante que você conheça a matemática. Aí a matemática entra como uma ferramenta, como algo que vai ajudar, que vai auxiliar o analista contábil. Não que nós somos matemáticos, mas é importante que você tenha um conhecimento bom aí da parte da matemática, porque ela vai ajudar muito na interpretação dos dados. A gente vai lidar muito com, por exemplo, com porcentagens, com contas de multiplicação, contas de divisão. Então isso é importante que você entenda desses conceitos aí e tenha um pouco de raciocínio rápido para fazer as coisas. Você tem que se manter atualizado. Se você é uma pessoa preguiçosa que não gosta de estudar, lamento dizer, você vai estar entrando na profissão errada, porque o contador, na minha visão, na minha opinião, ele lida muito mais com legislação, com leis, do que a própria matemática em si. Porque o governo o tempo todo ele está ditando normas e regras que as empresas têm que seguir. E aí você tem que estar o tempo todo antenado naquilo que a Receita Federal está fazendo, porque essas regras elas são feitas através de leis, de decretos, de instruções normativas. Então todo dia algum tipo de lei é alterada no Brasil. E aí você tem que simplesmente pegar os seus clientes, mapear os seus clientes, saber que tipo de negócios ele tem, e você tem que estudar os ramos de negócio deles e estar por dentro de tudo que acontece dentro daqueles ramos, para você poder não deixar o seu cliente ser prejudicado por alguma norma nova que sair e você não souber fazer aquilo que a Receita Federal está pedindo. Então, a pessoa que é um contador, um analista contábil, a vantagem é que você não deve ficar alienado, você tem que estar estudando o tempo todo. Então, você tem que se atualizar, ok? Então, você tem que ter essa visão holística, essa visão empreendedora de olhar também o negócio do cliente como que se ele fosse seu, ok? Bom, então essa é as habilidades de quem estuda contabilidade, essa que você tem que ter. E isso aqui, como eu já expliquei, é de fato o que faz a contabilidade. Então ela faz o controle patrimonial das empresas através de relatórios contábeis, ok? Espero que você possa ter gostado desse vídeo aí. E na próxima aula nós iremos entrar mais a fundo na questão dos balanços patrimoniais, nessas questões aqui dos relatórios contábeis, relatórios financeiros. Nós iremos então analisar junto o balanço de uma empresa, iremos fazer alguns lançamentos contábeis juntos, e alguns termos que você não viu aqui,
A gente vai ver então nas próximas aulas, ok? Então aí, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, não deixe aí, de dar o seu like, de fazer o seu comentário e marcar alguém, algum amigo seu que você acha interessante dele também ver esse conteúdo aqui, ok? Então, até a próxima aula e um grande abraço.